Alô, galera, o Santos pode ser considerado favorito no duelo deste domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro? O Botafogo briga pelo título, o Santos ainda tem chances matemáticas de ser rebaixado. Teoricamente, o Botafogo seria o favorito, mas se analisarmos o atual momento das duas equipes, será que não dá para ser mais otimista, pensar numa vitória do Santos lá no Rio de Janeiro? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vamos falar sobre isso então, mas antes deixa seu like, compartilhe o vídeo depois de assisti-lo, acione o sininho das notificações e se você não estiver inscrito ainda, está esperando o quê? Se inscreva no canal e participe em breve de um sorteio de 2 camisas do Santos Futebol Clube, 2 camisas oficiais, sorteio que eu vou fazer aqui no canal depois de chegarmos, assim que chegarmos ao número de 20 mil inscritos, tá bom? Vamos lá, gente. Olha, o momento do Santos, se compararmos o momento do Santos, o Santos é favorito. A única vantagem que o Botafogo tem neste momento é o fato de jogar em casa. Mas vai jogar super pressionado diante de uma torcida que está aí pegando no pé da equipe, que tem feito protestos. Neste sábado tivemos aí protestos, pichações no estádio, né? Protestos via redes sociais e pichações no estádio Newton Santos, onde o jogo será realizado. Eu vou até começar por aí, mostrando o clima lá no Rio de Janeiro da torcida do Botafogo com o time carioca, que liderou a maior parte do campeonato com folga e agora perdeu, né, nesta fase do campeonato, depois de cair demais na tabela, o Botafogo perdeu a condição de líder, é vice-líder atrás do Palmeiras. Olha só o clima, como é que está lá no Rio de Janeiro. Torcedor do Botafogo muito, muito bravo com John Textor, que é, né, o proprietário do Botafogo, dono da SAF do Botafogo, pedindo respeito ao clube. Tem mais aqui, ó, pichações. Essas pichações foram feitas neste sábado, gente. O Botafogo vale mais que sua vida. Dinheiro, dinheiro, né? Cifrão ali. Torcida realmente muito brava com o dono da SAF, né, com John Textor. Time de covardes, jogadores frouxos, diretoria FDP. Olha essa aqui, rapaz, muito brava mesmo. E esse clima fez com que a diretoria do Botafogo emitisse uma nota oficial condenando a atitude desses torcedores integrantes, né, da principal torcida uniformizada do Botafogo, que é a Fúria Jovem. Eu vou até ler aqui a nota oficial do Botafogo, emitida neste sábado também, logo após as pichações, e também uma série de protestos que foi feita nas redes sociais por essa torcida, a Fúria Jovem. O Botafogo repudia as ameaças publicadas nas redes sociais pela torcida organizada Fúria Jovem como tentativa de intimidação aos jogadores do clube. Todos os profissionais do Botafogo estão comprometidos com a instituição e imbuídos na busca pelos objetivos da temporada. Cabe ressaltar que a referida torcida está proibida de ingressar e permanecer nos estádios pela Justiça, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também está vedado o acesso de torcedores trajando vestimentas ou acessórios alusivos a essa agremiação. Por último, o clube reafirma que não aceitará este tipo de conduta e já acionou as autoridades visando a defesa de seus colaboradores. Esse é o clima, gente. Esse é o clima da torcida com o clube, esse é o clima da torcida com o presidente, né, com o dono do clube, John Textor, e também com os jogadores. Muitos jogadores estão sendo aí bastante criticados, jogadores como o Meia Eduardo, como o Marlon Freitas, o volante, como o lateral direito, o argentino de Plácido, enfim, muitos jogadores estão aí já sendo perseguidos pela torcida, como se não bastasse tudo isso. O técnico Thiago Nunes tem problemas sérios, especialmente nas laterais. O de Plácido está muito mal, deve ser substituído. Na lateral esquerda,
ele não conta com o Marçal, que está machucado, o seu substituto natural, o Hugo, também está suspenso, ele vai ter que fazer uma improvisação. O time provável do Botafogo deve ser esse aqui, ó, com o Lucas Perry no gol, na lateral direita de Plácido, mas como ele vem sendo aí bastante criticado, está muito mal, pode perder o lugar. Se ele perder o lugar, o Tietê vai ser improvisado como lateral direito, a dupla de zaga Adrielson e Cuesta. Na lateral esquerda, o Basta vai jogar improvisado também, já, né? Como eu já disse aqui, que o Marçal e o Hugo não estão à disposição do técnico Thiago Nunes. Se o Tietê não jogar de lateral, vai jogar no meio de campo. Se ele jogar de lateral, quem entra é o Marlon Freitas no meio de campo. Danilo Barbosa é o primeiro volante. Eduardo, que também vem sendo muito criticado, se não jogar, vai ser substituído por Gabriel Pires. No ataque, Júnior Santos, Tiquinho Soares ou Diego Costa. Tiquinho Soares também, que não passa por um bom momento. E completando o trio de atacantes, Vitor Sá. Esse é o time do Botafogo. Provável, né? Um time aí que pode sofrer muitas alterações, improvisações. Ou seja, gente, são vantagens que o Santos tem aí para enfrentar esse Botafogo. Vamos comparar aqui, antes de eu mostrar a escalação provável do Santos, falar do time, vamos mostrar aí, comparar os últimos 7 jogos do Santos e os últimos 7 jogos do Botafogo. Vamos começar aqui pelo Botafogo, gente. Olha isso. O Botafogo, gente, nos últimos 7 jogos, não venceu nenhum. Foram 3 empates e 4 derrotas. Isso explica por que o time perdeu toda aquela gordura que tinha na liderança e hoje é o vice-líder, não é mais o líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo, nos últimos 7 jogos, vem de empate contra o Atlético Paranaense, derrota fora de casa contra o Cuiabá, derrota dentro de casa contra o Palmeiras, né, naquele jogo em que o Botafogo sai vencendo por 3-0 e sofre a virada do Palmeiras no segundo tempo. Depois, no Clássico Carioca, o Botafogo sai de casa e perde para o Vasco por 1-0. Depois, volta a sofrer uma nova virada em casa diante do Grêmio, também por 4-3, a exemplo do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Nesse jogo, o Botafogo chegou a ter uma vantagem de 3-1 no placar. Depois teve um empate em casa diante do Bragantino por 2-2. E outro empate agora no meio da semana, 2-2, num jogo atrasado, né? Diante do Fortaleza. Uma campanha muito ruim, como eu já disse, apenas 3 empates em 7 jogos, 4 derrotas, aproveitamento de time para lá de rebaixado, né? 14,5%. Agora, olha o Santos, vamos comparar a campanha do Botafogo com a campanha do Santos nesses últimos 7 jogos, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Estas 7 rodadas do Santos incluem o 7-1. O Santos perdeu de 7-1 do Internacional e depois só conseguiu resultados importantes e favoráveis. Venceu o Coritiba dentro de casa por 2-1, empatou fora de casa com o Corinthians, venceu o Flamengo por 2-1, né, empate contra o Corinthians de 1-1, depois vence o Flamengo por 2-1 fora de casa, empata em casa contra o Cuiabá, 0-0, vence o Goiás num duelo direto aí nesta luta contra o rebaixamento por 2-1 fora de casa, e aí no último jogo, na última rodada, empate em 0-0 o Clássico. Foram 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, aproveitamento de 57,5%. Excelente aproveitamento de time que briga aí, né, pelas primeiras colocações, né? Se o Santos tivesse feito aí essa média de aproveitamento durante todo o campeonato, estaria ali brigando por Libertadores. Então, gente, o momento do Santos é muito melhor do que o do Botafogo. Além disso, além da pressão, o Botafogo sofre aí com problemas, né, de suspensão, lesão, jogadores que estão em má fase podem ser substituídos. Então, o momento, gente, se a gente analisar só o momento, não dá para dizer que o Santos não tem chance de vitória, que o Botafogo é franco favorito. Eu acho que não. Acho que se o Santos jogar com inteligência, se o Santos souber aproveitar o desespero do Botafogo, o Santos tem tudo para voltar do Rio de Janeiro com mais uma grande vitória. E a gente tem que considerar também que o aproveitamento do Santos fora de casa tem sido melhor até do que o aproveitamento dentro de casa, né? Vimos aí
resultados muito importantes que o Santos conquistou recentemente. Vitória contra o Flamengo fora de casa, vitória contra o Goiás, empate contra o Corinthians, né? Um pouco antes o Santos venceu o Palmeiras, venceu o Bahia. Enfim, o Santos do Marcelo Fernandes tem tido aí um desempenho muito melhor fora de casa do que dentro de casa. Isso também é mais um motivo para a gente acreditar que o Santos pode sim voltar do Rio de Janeiro com uma grande vitória. Para finalizar, vamos falar aqui do jogo do Santos, né, que treinou na manhã deste sábado lá no Rio de Janeiro, no CT do Fluminense. O Santos que deve ir a campo com essa formação aqui, né? João Paulo no gol, Joaquim Messias, o Camacho, que vai fazer uma função aí, né, de primeiro volante, porém, quando o Santos sair com a bola, quando o Santos estivesse defendendo, ele entra ali no meio dos zagueiros para fazer ali, completar a linha de 5, junto com os alas Lucas Braga e Kevson. No meio de campo, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato. No ataque, Soteldo e Marcos Leonardo. Lucas Lima deve ficar no banco, porque Nonato está melhor do que ele, especialmente em jogos fora de casa. O técnico Marcelo Fernandes tem preferido o Nonato ao Lucas Lima. Vocês sabem, Tomás Rincon está fora por lesão, a exemplo do Dodô, que não conseguiu se recuperar ainda, né, do problema no joelho. Depois ele passou aí a semana fazendo aí um trabalho específico físico para recuperar a forma. O técnico Marcelo Fernandes achou que ele ainda não está pronto, só deve voltar na próxima semana, né? Então, esse é o time do Santos, o time provável para esse jogo contra o Botafogo. Eu acredito, sinceramente acredito que o Santos pode sim, se souber jogar com inteligência, fazer um grande jogo. Até porque a torcida do Botafogo estará impaciente, né? Já está aí no momento de muita cobrança diante da fase horrível que o Botafogo enfrenta, né? Como eu falei aqui, nos últimos 7 jogos, nenhuma vitória, apenas 3 empates e 4 derrotas. Então, se o Santos souber explorar isso, evitar que o Botafogo consiga fazer aquela pressão inicial, evitar que o Botafogo fique com a bola, que tenha chances, isso vai acabar irritando ainda mais a torcida do Botafogo. Deve aí ter um público aí, um público de mais ou menos 30 mil pessoas no estádio Newton Santos. Esse é o público esperado. A torcida vai fazer barulho, mas esse barulho pode ser positivo ou negativo, depende do desempenho do Santos e do Botafogo. Se o Santos souber explorar isso, acho que o Santos pode sim conseguir controlar o jogo e sair de lá com 3 pontos. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar para vocês neste vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, tá bom? Grande abraço a todos e até mais.